Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse sábado. Viva de Coriés, o Percor Maria. Esse dia 7 de agosto aqui de 2021. O evangelho de hoje, de Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20, é aquele evangelho do homem, de um rapaz epilético, né, que sofria ataques fortes, né? E muitas vezes ele caía no fogo, caía na água. E se o Senhor não tivesse intervido ali naquele momento, claro que aquele menino ia ser ali, teria morrido, lógico. Só que um detalhe do evangelho hoje, muito interessante, é que o comentário aqui é muito interessante, é que eles falam aqui, né, que levaram o menino, levei-o aos teus discípulos, versículo 16, mas eles não conseguiram curá-lo. Não conseguiram curá-lo. Só Jesus depois é que conseguiu curar, né? E o Senhor então ali diz, né, gente sem fé e perversa. Porque se tivesses uma fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, diria a essa montanha, vai dali para lá e ela irá, e nada vos será impossível. A pergunta é essa, por que os discípulos não conseguiram fazer a cura, o milagre ali? Por quê? Os discípulos já estavam andando com Jesus, estavam com eles, aprendendo um tanto de coisa, aprendendo muito, mas por quê? E aí então, Catena Áurea, lógico, vai aqui nos ensinar o seguinte, São Jerônimo, né? Nas palavras, apresentei-o aos teus discípulos e não puderam curar, acusa ocultamente os apóstolos, mas muitas vezes a impossibilidade de curar não depende da fraqueza dos que curam, mas da pouca fé dos que hão de ser curados. Muitas das vezes o problema não está na pessoa que pede a cura, né? A pessoa que vai agir, por exemplo, o padre, né? Não está no problema do padre na missa, não está no problema dos sacramentos, mas está no problema daqueles que querem ser curados, né? Mas a pouca fé dos que hão de ser curados, daqueles que pedem, daqueles que querem ser curados, não depende muitas vezes da igreja, né? Algumas pessoas jogam o problema para Deus, jogam o problema, eu pedi tantos anos para me ser curado e eu não fui curado, mas o problema não está em Deus, o problema está em você que não tem fé, você que não acredita. E não é só isso, não é só uma questão de fé, é uma questão também de uma pedagogia divina, por que você está sofrendo, por que você está passando isso. Você tem que entender que muitas das vezes o sofrimento que nós passamos não é porque você rezou, que você pediu ou que você não tem fé. É porque Deus quer te experimentar num certo campo da tua vida. É porque Deus, Ele quer fazer que você cresça em certo campo da tua vida. Por isso que Ele não tira aquele sofrimento. Mas é difícil às vezes entender, né? É difícil você entender isso. Ocultamente, quiseram ali colocar a culpa nos apóstolos, mas na realidade o problema não estava nos apóstolos, estavam de fato naquelas pessoas que não acreditaram. Por isso que Jesus aqui no versículo 17 diz claramente, né? Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Até quando o Senhor vai suportar essa falta de fé? Até quando o Senhor vai suportar essa falta de espiritualidade, de mística? As pessoas não entendem as coisas. Gente, você precisa ir atrás. Olha, é Catena Áurea, é rosário, é evangelho, é assistir à missa, é ir atrás das coisas. Não cai do céu uma interpretação, não cai do céu uma paz, não cai do céu a força, não cai do céu a perseverança se você não dá também a tua parte. Não é só você colocar a culpa na igreja, a culpa no padre, a culpa no grupo de oração, a culpa nisso e naquilo, que você não está curado, que esse sofrimento não passa, porque tem duas coisas. Ou é pedagogia divina, que quer que você cresça em certo lugar, ou de fato mesmo é uma falta de fé. É uma falta de fé. Mas se nós continuarmos com essa mediocridade de colocar sempre a culpa no outro,
e não fazer a nossa parte, o milagre não vai acontecer. Vai continuar, muitas das vezes, caindo no fogo e na água, no fogo e na água, no fogo e na água, no fogo e na água. E aí então você não cresce, você não muda, você não dá uma outra cara para a tua vida espiritual, um outro sentido para a tua vida espiritual. Você fica na superficialidade da interpretação da sua vida, na interpretação das coisas que estão, da análise de conjuntura tua ao teu redor, você fica sempre na superficialidade. E aqui, São Jerônimo vai dizer claramente, não depende da fraqueza dos que curam, mas da pouca fé dos que hão de ser curados. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.